Você sonhou que recuperava algo? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: eu sonhei que eu andava na rua e eu peguei o meu celular na rua carregando. Eu peguei meu celular e vi duas pessoas suspeitas e fiquei com medo de roubarem o meu celular. Elas estavam me seguindo. Aí eu entrei na loja e pedi para o atendente conhecido esconder o meu celular e saí da loja. Quando estava saindo, um dos suspeitos estava na loja e um deles me chamou para fora. Queriam roubar o meu celular e eu disse que não tenho e estava com medo de eles descobrirem onde estava o meu celular. O outro rapaz ladrão, um dos suspeitos, me chamou para ir comigo até a minha casa. Eu suspeitava que ele ia roubar algo meu na casa. Eu fui ao mercado pegar o meu notebook que a pessoa havia pego e levado para a loja. Entrei na loja e fui até a prateleira e encontrei o meu notebook roubado e levei para casa satisfeito por ter encontrado o meu notebook. Ninguém disse nada por eu ter pego o notebook. Quando eu saí, eu entrei na minha casa e tranquei a porta. E ouvi a mulher brava por eu ter recuperado o meu notebook que ela havia pego. Então, quando nós sonhamos que recuperamos objetos roubados, é porque nós estamos indo e vindo, entrando e saindo em decisões, o que pode não ser bom. É preciso ter firmeza, tá? É preciso ali olhar mais para as pessoas, periciar mais o caráter delas e, na dúvida, não fazer amizade com ninguém, porque esse sonho também fala que o sonhador ele está andando, ele está fazendo algum tipo de relação com pessoas de mau comportamento. Podem ser masculinos, mas esse sonho também traz como certo o fato de ele estar aí envolvido com uma mulher que não tem caráter, tá? Uma pessoa de temperamento duvidoso. É por isso que ele entra dentro de casa e fecha a porta, porque ele quer se proteger. Mas como ele conseguiu fechar a porta, ele vai conseguir se livrar aí de consequências maiores, mais pesadas. Por que ela ficou berrando lá? Porque ela queria o celular que ela mesma havia roubado. Porque ela não tem caráter, ela é uma pessoa de mau comportamento, né? E daí o sonhador também diz que na mesma noite ele sonhou que recebia um peixe preto, né? O peixe preto, é claro que é um prejuízo, é um agouro, são coisas boas que vão chegar, mas com muitas falhas, nada que venha a agradar. Más notícias estão chegando. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas com as quais nós interagimos. Então, quando você sonha que você está recuperando algo, você está entrando e saindo numa decisão. E esse entrar e sair em decisões na vida desperta pode levar você para o caos, porque a partir do momento que as pessoas percebem isso em você, fica mais fácil para elas conduzirem você segundo o ego delas. E preste atenção você que quando eu falo de pessoas aqui no meu canal, eu não estou falando somente de nós, pessoas carnais. Eu estou falando de pessoas espirituais, pessoas espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. Muitos tipos de pessoas observam a nossa psique. E a partir do momento que as pessoas percebem que você vai e vem numa decisão, elas veem isso como um ponto fraco em você, tá? E daí para as pessoas mal intencionadas se torna mais fácil dominar você. O que estas pessoas, esses bandidos, esses ladrões que perseguiam você, quem são olheiros? São pessoas que perceberam seu ponto fraco.
você volta atrás em decisões, né? E isso não é nada legal. Você teve um sonho depois com peixe preto aqui, vamos ver. Você teve esse sonho do cedo que você recuperou o seu notebook, né? Mas esse celular ali que você pediu para o atendente da loja esconder, isso ali são segredos, são informações que você pede para que uma pessoa não fale. Na vida desperta você tem segredos que você não quer que sejam descobertos. Depois eu estava indo para casa, eu vi aqui depois eu estava para casa, camisa tomando banho, tá? Depois me vi no ônibus viajando e fui olhar a janela de trás do ônibus. Tinha cortina e estava chovendo e fui olhar. Aqui tem outra parte importante, fui olhar a chuva de fora. Nesse ônibus tinha cama. Depois ele sonhou também que ele estava no ônibus que tinha cama, né? Então, por que o ônibus tinha cama? Pressupõe-se que as pessoas deitam no ônibus, né? Mas essa cama ali, ela pode estar enunciando o desejo que os outros têm de dominar você, de derrubar você. Então você tem pessoas ali que realmente querem dominar você mesmo. Porque nesse ônibus ali havia uma cama. A cama está sugerindo neutralidade, neutralizar. Falei agora fora, esse era o... E esse peixe preto que você recebeu também, ele sonhou que coçou a cabeça e daí saiu cabelo na mão. E esse cabelo se transformou num peixe preto que depois o irmão dele trouxe para ele. Esse peixe preto que o irmão dele traz para ele são más notícias. Mas o ato de coçar a cabeça também está sugerindo ali preocupações e tristezas, tá? Então esse aqui é um enunciado que, na verdade, eu entendo que o sonhador está tendo resultados negativos por falta de firmeza nas decisões. Se você não viu firmeza na amizade de uma pessoa, você não pode contar com ela. Espere até o dia que você se certificar de que ela é uma pessoa digna da sua amizade, da sua confiança. Porque provavelmente você confiou nas pessoas erradas e agora você tem um baita problema para resolver. Porque os resultados já são negativos. Tá? Resta saber como é que você vai resolver aí da melhor forma o que tem para resolver, para que a cabeça não venha esquentar aí tanto, né? Bom, a sua personalidade está descrita aqui. Tá? É preciso ser mais firme nos seus raciocínios e quando você estabelece um ponto de vista, você precisa entender que isso é muito sério. Nós não podemos mudar um ponto de vista magicamente, segundo o nosso ego. Se você vê que uma pessoa não é de confiança, ou que ela tem um comportamento perigoso, suspeito, você tem que realmente se esquivar daquela pessoa e não incluí-la no seu convívio do cotidiano, tá? Mas se você teve um sonho onde todos os enunciados foram nesse sentido, faça comigo a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim, e também porque o meu coração transborda de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos estas afirmações no mental várias vezes durante o dia, nós estamos tomando o controle do nosso pavilhão mental.
quando nós não temos o controle do nosso pavilhão mental, outras pessoas têm esse controle, que é provavelmente o que está acontecendo na sua vida desperta. Outros estão controlando você. Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, você vibra alto. As frequências do peixe preto, dos ladrões e daquela mulher sem educação que você viu no seu sonho, ressonam nessa altura porque são frequências baixas. Nunca passam dessa altura aqui. E nós vibrando acima, nós estamos protegidos contra essas frequências negativas. Como é que nós podemos vibrar alto? Com essas afirmações diárias em nome do Mestre Jesus Cristo, autoafirmar-se, isso é poder. Também devemos ser gratos o tempo todo, não reclamar de nada, porque na verdade a maioria dos nossos problemas é nós mesmos que criamos. Então, não reclamar é outra estratégia para elevar a vibração. Fazer o bem a quem precisa e merece também eleva a vibração, tá? Quando nós fazemos afirmações nesse sentido, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando o nosso astral positivamente. Você não está vendo, mas está sim acontecendo, tá? Cada pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. E os nossos pensamentos são magnéticos. E cada pessoa fala consigo mesma mentalmente de 300 até 1000 palavras por minuto. Por isso que é imprescindível termos, primeiramente, o controle do nosso pavilhão mental. Mas é preciso que nós tenhamos um ponto de vista espiritual bem claro e certo, porque senão não é possível, né? O peixe preto, ele também denota uma insegurança espiritual, que traz inseguranças nas atitudes, nas decisões, nas análises ali do sonhador. Tá? Então, na verdade, tudo parte do nosso espírito, porque nós somos matéria e espírito ao mesmo tempo. Mas o nosso espiritual precisa ser revisto primeiro, porque se lá no nosso espiritual nós temos alguma contaminação, então todos os nossos resultados passam a ser negativos. Por que você está sonhando com pessoas de mau comportamento? Porque com certeza você está indo numa árvore, você está colhendo frutos de uma árvore enganosa e traiçoeira, tá? É pelo fruto que se conhece a árvore. O que é uma árvore? Uma árvore pode ser uma religião, pode ser uma simpatia, pode ser um pai de santo, pode ser um centro espírita, pode ser um atendente de vidência online, pode ser um benzedor, pode ser um pastor de igreja, pode ser um padre. É você que vai identificar isso aí. Agora você tem que entender o seguinte, no que você está confiando espiritualmente, tá? Em quais mãos espirituais você se lançou. É ali que está o maior problema, a fonte do problema da sua vida. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E esse fruto que você recebeu aí nestes sonhos da noite, eles são putrefatos, infelizmente. Prezado internauta, eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página minha lá no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists aqui do YouTube organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Aqui no card deste vídeo eu vou deixar também uma playlist Sonhos com Crimes. Dê uma olhada, porque venha somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber, eu tenho certeza. Obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Eu te peço e já te agradeço, e te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.